Eu sou o Carlos Galdino e estou com os seguintes convidados hoje. Mayara. Arthur. Oi, eu sou Camila Donato. Eu sou Iveson Anderson. Lara Letícia. E vamos lá. Começa agora, Politicast. O tema de hoje é uma sigla que muitos já ouviram falar, LGBT. né? Mas que... QIA+. Pois é, essa variante é que poucos ouviram falar. Mas, enfim, eu acho que para começar, seria interessante alguém falar quais são as denominações que estão compostas, né, que compõem essa sigla. Alguém se propõe? Vou falar uma, mais fácil. Cada um fala uma? Ali a gente sabe o que são as lésbicas. O que é ser uma lésbica? É uma pessoa que é uma mulher e se atrai por outra mulher sexualmente, entendeu? O G, que é representativo dos gays, como todos nós sabemos, no caso são só homens que se atraem por outros homens, sexualmente. B. Bissexual é aquelas pessoas que gostam dos dois gêneros, tipo homem e mulher. Tem uma atração sexual tanto por homem quanto por mulher. E aí tem os pansexuais. Não tem não na sigla. É trans. Isso aí entra depois da conversa. Mas existe, gente. A gente pode falar de pan. Depois, tá na pauta. Se acalma que depois vai entrar na pauta. Fale do trans. Fala de trans. Não, fala tu, que eu sou... Transexuais são aqueles que mudam de sexo, não é? Isso é verdade. São aquelas pessoas que opinam mudar de sexo. Tipo, hoje... Só em si só pode mudar se for de masculino para feminino. De feminino para masculino ainda não tem a cirurgia. E também tem que ter um atestado médico tem que ter um comprovando. Não tem a cirurgia que é com a bombinha, só tem cirurgia com o negócio? pra você sair de homem para mulher. De mulher para homem não tem cirurgia ainda. Mas não tem, acho que tem. Não, ainda não tem. Sério? Tipo, achei interessante o caso de uma mulher que ela virou totalmente homem, mas não quis tirar o útero. Ela casou com outra mulher e a mulher não podia engravidar, ela engravidou no lugar dela, ficou tipo um homem grávido. Eu achei muito interessante. Você estava vendo um homem, só que com a barriga, tipo, tava grávida. Tipo, eu achei muito interessante aquilo. Agora tem um ponto, né, que esse T, na verdade, ele junta 3 T's, né? O transexual. Que além dos transexuais, tem as travestis e as transgêneros. E os transgêneros, isso é. É que transgênero já é um pouco diferente, é quando você... alguns se sentem insatisfeitos com seus órgãos genitais, outros não, mas eles não se sentem do gênero alinhado com o sexo deles. São homens que não se sentem homens, se sentem mulheres. Com o seu gênero. Não se identificam, é questão de identidade. Se sentem desconfortáveis como... são homens que se sentem... homens biológicos que se sentem desconfortáveis como homens, né, que se sentem muito mais mulheres do que homens. E do mesmo jeito contrário, né? Bom, o que mais? Q, I, A e mais. Q, I e mais. Bom, aí tem que a gente disse muito que é Queen. Só que nós não entendemos muito bem a definição de Queen, né? Então eu acho que a gente pode falar isso. É muito estranha a definição de Queen, cara. Sei lá como explicar. Eu vou pesquisar aqui. A definição que a gente achou diz que é um resumo que quer dizer a mesma coisa que LGBT, né? Então, assim, eu não acredito que esteja muito correta essa definição, porque não faria sentido você colocar LGBT em uma letra que significa LGBT também no meio da sigla. Ficaria redundante, né? Então, se alguém que está ouvindo sabe uma definição mais clara do que é queer, pode falar nos comentários da postagem ou mandar e-mail pra gente explicando, que a gente fala depois, em outro episódio comenta. Temos o I. Intersexualidade em seres humanos é qualquer variação de caracteres sexuais, incluindo cromossomos, gônadas e ou órgãos genitais, que dificultam a identificação de um indivíduo como totalmente feminino ou masculino. Eu acho que, pelo que eu entendi, é uma pessoa que ela não se identifica como totalmente feminina ou totalmente masculino, devido aos seus órgãos genitais, cromossomos não é que ela gônadas. se identifica, é que não identificam ela, né? Desse jeito. Exato. E a questão biológica é diferente dos andrógenos, porque os andrógenos são mais estéticos, né?
Os andrógenos Não é nível físico, assim, sexual. Não, É mais estético, visual. diferente dos transgêneros, os andrógenos só se vestem como sexo oposto. Eles não fazem cirurgia para a retirada do seu órgão genital. Os andrógenos? Sim. Eles só se vestem como O andrógeno não é aquela zona que não é intermediária, que não se define direito, que sexo é. Tanto que o próprio nome vem de androgino, que é homem e mulher. Mas assim, pelo que eu entendo por androgenia, foi que eu já vi em vários debates que eu assisti, vários filmes, e retratado até em séries, são homens ou mulheres que se vestem com a pessoa do outro É sexo. porque pra mim isso é travesti, né? É, pra mim também. Então, assim, pelo que eu O entendi. que eu entendi de androgenia são pessoas que Enfim. visualmente não se identifica com clareza qual é o gênero que ela pertence. Eu acho que Assim, você fica confuso se é homem ou se é mulher. essa parte do Porque QI tem a elementos gente dos pode dois. pular porque é meio complicado. Mas tem o A também. O Alguém quê? fala do A? O ano é Os andrógenos. Não, é assexual. Assexual. Ah, eu pulei essa parte, não quis estudar. É porque são muitos termos usados. Tipo, eu fui lá no que eu comecei no primeiro. Assexual, ali assim, ó. Peraí, deixa eu olhar um pouco. Eu E conheço, isso não é depois eu tudo, volto. né? Isso não é tudo porque tem um mais que é justamente para juntar os outros termos que aparecem depois. Tem muitos outros termos. Bem, significados, a gente já falou um pouco, cada um deles. Acho que agora é a hora da nossa colega aqui falar, né? Se realizar. Falar da diferença de bi para pan. Então fiquem no bissexual e pansexual. Qual a diferença? Eu acho que assim, bissexual a gente já falou que é uma pessoa que se atrai sexualmente por homem e por mulher. Só que quando a gente fala homem e mulher, tipo assim, que se define como homem, mulher, hétero ou bi, entendeu? Na verdade bi, né? Porque senão não pega e tal, dependendo do ponto de vista. E o pansexual a gente sabe o que é, mais ou menos isso, entra por aí. Que pega, o pansexual é aquela pessoa que se atrai por todos os gêneros e definições de gêneros, dentro do LGBT ou não, se atrai por qualquer um. Portanto, que seja uma pessoa boa, tipo assim, que ele se atrai pelo interior da pessoa e não pelo exterior, né? É uma questão que assim, o bissexual só se atrai normalmente sexualmente por homem e mulher, e o pansexual não, o pansexual se abre a todos os tipos de gênero e identidades sexuais que tratam, não importa se você é homem, mulher, bi, gay, lésbica, se você for uma boa pessoa e eu gostar de você, eu vou me atrair por você. Ou seja, você é bissexual e se atrai por um transexual, por alguém que diz sexo não binário, assim, na verdade você provavelmente não é bi, é pan. Exato. Por aí. Isso aí. Não tem a ver diretamente, mas acaba caindo nisso, né? Tem os feminismos. Eu queria tratar um pouco Sim, porque que a gente queria falar não tem a ver sobre diretamente com a mulheres. LGBT, né, o movimento feminista, mas ele acaba sendo uma bandeira forte, assim, há uma intersecção grande dos dois grupos, né? Porque a gente pode encaixar o feminismo principalmente na classe das lésbicas, que assim, porque a gente pode perceber assim, por exemplo, os homens gays na visão da sociedade, eles são vistos muito assim, embora ainda exista muito preconceito, eles continuam sendo normalizados aos poucos, porém com muito preconceito. E as mulheres lésbicas não, elas acabam sendo vistas até mesmo como fetiche sexual e tudo mais. Aí o resto vocês falam a mesma coisa e falam. Tchau. Alguém quer complementar o que ela falou? E no feminismo, na questão LGBT, por causa que como as mulheres lésbicas e bis, pansexuais, como elas são vistas como um fetiche pelos homens héteros, elas acabam sofrendo até uma homofobia maior do que os próprios gays, que na sociedade em si. Então, elas lutam com o feminismo para poder fazer com que isso acabe, fazer com que elas também sejam normalizadas na sociedade, de certa forma. Que elas não sejam vistas como preconceito, mas sim como mais um cidadão. Nós Bem, acho que é nós basicamente mulheres isso. temos um
um cúmulo assim, de preconceito tudo junto. É. Né? Porque, tipo, na área LGBT a gente pode ser tanto lésbica como bi, por a gente também ser negra, ou por a gente ser feminista, a gente também sofre muito preconceito. Então é vários preconceitos juntos em um só. Tipo, o homem ele não sofre preconceito por ser homem, ele sofre preconceito por ser gay. Já a mulher, ela sofre preconceito por ser lésbica, por ser bi, por ser negra. Então, às vezes elas podem... E quando não tá em nenhum desses grupos, sofre simplesmente por ser mulher. Por ser mulher também, simplesmente por ser mulher. Do machismo. E ela acaba fazendo um ato machista. É o próximo passo, né? Sobre o machismo. Na questão do machismo, o homem, ele acha que que o lugar da mulher é na cozinha, é em casa. Mas não, o lugar da mulher é onde ela quiser. Lembra aquela frase que eu te falei, que o menino falou pra mim, que até hoje eu não esqueço? Lembra? Que eu peguei uma briga com o menino porque ele veio com uma frase muito machista. Que ele disse assim, que o direito da mulher hoje é dar em cima do homem. Que é a mulher que tem que fazer isso. Que se ele fosse pra uma balada e visse uma mulher pegando 3 meninos, se ele fosse o quarto, o direito dele era levar ela pra cama. Aí eu perguntei ele, então, tipo assim, então a gente pode fazer isso também. Se você pegar 10 mulheres, a gente pode ter o direito de ir lá e levar pra cama. Ele foi muito machista, então acho que hoje em dia o machismo tá muito grande. Tem muitos que não acham, muitos também que não demonstram machismo. Em certas frases, em certos gestos, a gente percebe que essa pessoa é machista. Ele não demonstra, mas a gente pode perceber que é machista. E hoje em dia a gente está numa situação que a gente passou vários e vários anos com preconceitos diversos, todos escondidos, né, embaixo do tapete. E parece que alguém tirou o tapete de uma hora para outra. A gente tá vendo. E jogou a sujeira todinha assim, vai. A gente tá vendo esses preconceitos todos soltos na sociedade, né? Essa visão reacionária, perseguindo os diferentes, intolerante. E assim, tanto todos os grupos, né, que historicamente sofrem discriminação, a tendência é que piorem nesse período, né? Que engloba LGBT, engloba mulheres que não tem nada a ver com LGBT, mas por serem mulheres, a questão étnica, todas essas pessoas que são inferiorizadas na sociedade, a gente está numa onda Várias de ataques formas de pesados. preconceito, várias formas. Eu acho que uma questão nada a ver aqui que eu vou falar com LGBT, mas tem a ver com preconceito, que é tanto pela família ou tanto pela sociedade. É a base de você ser mulher e você dançar a dança de rua. A cabeça de alguns é dizer que uma mulher que dança de rua, ela é lésbica, ela é bi, ela é mais homem. Para outros diz, cria o ato machista, quer dizer, porque a dança ela é só para homem. A dança de rua ela é só generalizada para homem. Você vê um grande preconceito também com isso. E o preconceito da base da família é o quê? Se você é mulher e dança, você vai se perder no mundo, você vai se tornar uma drogada, vai se tornar uma pessoa da rua, vai fazer coisas erradas. Mas tenho certeza que não. Porque como é de escolha, opção, acho que a gente pode usar opção. Como é de sim, é um desejo seu, você pode ser bi, você pode ser lésbica, você pode ser hétero, você pode ser pan, você pode ser gay, você pode ser mulher, mas tem muito preconceito com várias coisas nesse mundo. Pois é, ambientes assim, né, como dança de rua, né, tem um estigma já social, né, meio complicado. Eu acho que uma mulher participando já sofre um preconceito quando ela é de alguma orientação sexual diferente. Aí eu acho que isso agrava, né, também. É como em muitos preconceitos, eles vão se somando. Vão se somando. Aí a sociedade vai taxando cada vez mais aquela pessoa de uma pessoa que só quer saber de farra e que não tem comprometimento com nada. Assim, eu não uso como opção sexual, não é uma opção, é um desejo. Eu falei orientação, né, que é um termo que é usado também. É uma orientação, um desejo que você tem. Tipo, tem muita gente que nasce hétero, mas ao longo do tempo, não estou dizendo que todo mundo, mas boa parte nasce hétero, mas um dia acaba tendo um desejo de pegar alguém do mesmo sexo. É aquele desejo, ou você vai lá e
usufruir desse desejo ou simplesmente você gosta desse desejo pra si. Mas muita gente que gosta desse desejo pra si fica ali, como na linguagem de hoje, incubando, incuba tanto aquele desejo que você acaba se tornando homofóbico. Você incuba aquele desejo pra si, mas você não quer que outras pessoas na sua frente ajam aquilo. Então, tipo, a pessoa acaba se tornando preconceituosa com E aquele tenta desejo de perseguir outras os pessoas. outros para tentar calar esse desejo interno, né? Você Atacar a si mesmo. reprime tanto aquilo, reprime tanto, que no final você vai acabando sendo preconceituoso com aquilo. E você vai sofrer mais reprimindo aquilo do que se você botar pra fora. Você aí, quanto mais você reprimir, mais você vai sofrer. Sim, e sobre o termo, né, que ela entrou nesse assunto, né, tocou nesse ponto, de orientação, que eu acho que é um termo bastante utilizado, né, para definir o gênero, o interesse, a atração sexual que a pessoa tenha, e que eu acho que a opção era utilizada na época da ditadura, né? Era O pessoal opção. dizia como se fosse uma escolha, não. Hoje eu acordei hoje com você- vontade de ser hétero. Hoje eu acordei com vontade de ser lésbica. Exato. Oi? E É o isso quê? aí é muito conveniente para reforçar o discurso de que a pessoa pode deixar de ser, é só ela tomar vergonha na cara, né? É isso. Que eu acho que era o que motivou o pessoal a adotar esse termo. Sexual, você não escolhe com quem você vai se relacionar. Não, assim, Não, mas você não escolhe o gênero que vai lhe atrair, não é uma escolha. É um assim, desejo. nós O da desejo classe, vem- Se você assim- viu ali, tipo, bateu aquele desejo, mas você não sabe de onde veio. Tipo, é um desejo que vem do nada. Pronto, uma Tem pergunta uma assim, opção. como é que você sabe que você é hétero? Até agora eu não Você sei sente atração, desejo. Justamente, é esse ponto, não é uma escolha. Você não escolheu não se sentir atraído por mulheres. Você tem um desejo Você não por tem homens, desejo por então mulheres. é isso que lhe define hétero. Agora, a partir do momento que você tiver um desejo por uma mulher, aí você pode se definir bi, porque você teve aquele desejo. Agora, a partir do momento que você só teve aquele desejo, não quis, tal, vai se reprimindo, isso vai ficar ruim pra você. Enquanto isso, você se denomina hétero, porque você tem desejo por homens. Apenas homens. Porque essa opção que você está falando é a opção de se envolver ou não em um relacionamento, de se aproximar ou não de uma pessoa. Mas a isso é orientação uma é o desejo, né? Não é a... Então, a opção é você São escolher, duas- eu são duas quero coisas aquilo, eu distintas. quero aquilo. Agora, o desejo é você desejar mesmo. assim, nós da classe LGBT, a maioria, assim como eu, não gostamos quando alguém diz uma opção orientação. Porque ninguém nos orientou a gostar daquele sexo. Foi ninguém disse, olha, vai e se faz aquilo lá. E qual é a expressão que vocês A gostam gente mais? gosta de dar Não Pra tem uma- substituir. Não tem uma expressão, expressão. porque a gente já nasce com esse desejo. Quando alguém fala assim, tipo, ah, você tem opção sexual, eu digo, eu não tenho opção, eu tenho um desejo. É um desejo de mim. Tipo, não foi eu que tipo, tava dormindo sendo hétero e acordei sendo bi. Não foi uma opção minha, foi um desejo. Eu tive um desejo e eu tenho um desejo. Então a orientação também não é Não, tão não, amigável. Porque também ninguém nos orientou a Porque escolher o alguém sexo. orientou você a ser bi. Não, tipo, a gente não gosta quando alguém Parece fala assim. trazer doutrinação, né? Né? Na carta de doutrinação. Você né? foi amarrado numa coleira e foi orientado a ser Olha, tem bi. alguém, se quiser perguntar, né? Você é hétero, Essa homem, não precisa bi, perguntar, pergunta chega de a que dizer forma? assim, Qual é o seu Qual a quê? sua opção sexual? Tipo, você gosta de quê? Homem, mulher? Você gosta dos dois? Você gosta só de um? Tipo isso. Qual o seu padrão de atração sexual? Isso também pode Porque ser. assim, até mesmo, você por acaso já viu alguém chegar pra outra pessoa? E aí, você é hétero? Ninguém nunca chega Ninguém assim, nunca você chega. nunca. Ou Chega chega você, perguntando, ou você você é é gay? lésbica? Você é bi? Você é gay? Nunca chega naquela pessoa e diz assim, você é hétero. Não diz. Porque na nossa sociedade o ser hétero é a regra, né? E, Né? e os outros é a exceção. Tipo, Né? ninguém diz isso. Isso me lembrou uma coisa, né? Abrindo parênteses, já que a equipe se desfacelou um pouco temporariamente, né? É questão étnica. Quando você está lendo um livro, quando tem personagens negros, né? Explicita lá, fulano é uma pessoa negra, tal, ou de pele escura. Personagens brancos não diz que é de pele branca. Não Por quê? precisa. Porque A pressupõe que sociedade todo já mundo é branco. sabe. A né? sociedade já sabe. Isso é uma coisa sutil, mas que quando vai juntando acaba ficando bem agressivo, né? Quando você Isso vai é verdade. acumulando assim, Até porque- ocorrências. Quando você vai ver assim um desenho pra criança, você nunca vê uma princesa negra. Nunca. Sempre tem aquele estereótipo. Branca, do cabelo liso. Eu Loira. acho que, eu vou dizer aqui, eu acho que tem uma personagem negra, é a Princesa Sapo. É É o a única único. que tem uma personagem negra. Eu olhei assim, a Disney botou uma personagem negra num desenho. Aí você pergunta, isso é preconceito ou isso
é uma forma de mostrar ao mundo que os personagens negros também podem existir nos desenhos. Fica o questionamento. Agora, mesmo nesses casos que aparecem personagens negros, são tão poucos que a gente tem que Olha, eu vou dizer fazer uma coisa questionamento, que é interessante. cota que eles estão querendo fazer. Eu vou dizer uma coisa né? interessante que Até aconteceu mostrar. no SBT. SBT botou um desenho pra passar, era uma série, que se chamava A Lenda de Korra, que era Novo Avatar. SBT botou passar. lembro. Quando chegou na terceira temporada, que a SBT soube que nessa terceira temporada a Korra ia ter uma relação homossexual com a outra menina que eu esqueci, ela travou, não quis mais deixar o desenho passar. Tipo, não quis que ninguém soubesse. Foi o SBT. O SBT quis Não foi que nenhuma ninguém- Record, nem né, na que Record, é não. ligada Não à igreja quis que evangélica. ninguém não soubesse que nesse desenho tinha várias cenas homossexuais. Porque ainda está muito enraizado na sociedade essa visão de opção sexual, de doutrinação, de que se falar de homossexualidade, os filhos das pessoas vão se tornar homossexuais só porque viram. Vão ser induzidos. Não é assim que funciona, né? Tem nada a ver. Vão ser induzidos a se tornar homossexuais, bissexuais, lésbicos. Eles acham trans. que é meio que um tipo de alienação. É. Pelo contrário, esse tipo de exposição é o que vai gerar o respeito, né? O entendimento do outro é que faz com que se respeite. Há muito preconceito hoje em casa entre mães quando vê uma filha tem uma amiga lésbica ou bi, e se a filha acaba se tornando, ela vai Tá dizer que virando. foi se tornando, isso a mãe vai dizer que foi Por influência. Foi Má influência. influência. Foi uma influência dos amigos. Se a filha souber conversar direito, ou o filho souber conversar direito, explicar, não, ó, isso não foi influência, é um desejo e tal. Acho que a mãe ela pode acabar entendendo. Mas tem muitos que não entendem e fica com aquele preconceito terrível dentro de casa com seus filhos. É por isso que tem muita mãe que diz, vocês aí fora falam que a gente não deveria julgar nossos filhos por ser gay ou homossexual. E se você tivesse um filho gay dentro de casa, você aceitaria? Da minha parte, eu aceitaria. Se ele nasceu com aquele desejo, eu aceitaria. Não ia reclamar, não ia brigar. Eu dizia, olha, é seu desejo, foi o que você quis. Beleza, você continua sendo meu filho. Mas tem muita mãe que diz, teve uma mãe que eu conheci, de uma amiga minha, que ela disse assim, preferia que você tivesse nascido prostituta, no lugar de ter nascido lésbica. Olha assim, não precisa isso. A senhora está muito errada. Tipo, se sua filha nasceu lésbica, tem um desejo lésbico, se a senhora não quer aceitar, respeita, mas dizer que preferir que a sua filha tivesse morrido, preferir que a sua filha tivesse sido prostituta, já é uma coisa que magoa e leva muitas adolescentes a fazer o quê? Suicídio. Qual seria o termo aqui? Substituto, né? Ela poderia substituir desejo. Qual o seu desejo sensual? Desejo Ou tipo, sexual você poderia chegar e dizer, melhor. você é lésbica, bi, hétero. Não, então certo. Tipo, você Chega pode pra perguntar. Tipo, você pode chegar e perguntar pra você é hétero. Poderia ser a primeira pessoa no mundo a chegar e perguntar a alguém assim. Mas por que é considerado uma ofensa eu perguntar para a sua Uma- opção porque- sexual? Pra Porque gente é uma a gente não ofensa. tem uma opção. Não é uma opção, não foi uma A gente opção não nossa. escolhe. A gente A não gente sente um escolheu. desejo. Escolhe assim, por quem se envolver, né? Mas a atração não é escolha. É, mais ou menos isso. E a orientação, que é uma expressão também utilizada, também não é muito bem vista. Porque passa uma ideia de doutrinação. Porque E a ninguém foi alienação. orientado a escolher uma É. certa opção. Você já fica sem opção. Tá tratado. Mas quando eu pergunto qual é a sua opção sexual, eu me refiro com se você é gay, Justamente. justamente. Mas é Sexual. isso. Você ser hétero é uma opção. Você escolheu isso. Você escolheu não se sentir atraído por mulheres, se sentir atraído por homens. Você escolheu isso em algum Eu momento da iria vida? escolher, no caso, me assumir. Não, Mas mas você nasceu, você já escolheu. Eu sou Esse hétero. padrão de atração, assim, essa sua forma de se atrair por pessoas, foi uma escolha sua? Que tipo de pessoas você se sentia atraído ou não? Não é uma escolha. Entendeu? Entendeu agora? Sim. É porque parece besteira, mas tudo isso tem um significado e tem um peso. E magoa também as Realmente, pessoas. A questão de opção. Você optar. Você escolher. E é aquilo que eu disse naquela hora, né? A partir do momento que você aceita que isso é uma opção, você tem aquela consequência de dizer que a pessoa só é gay porque não quis se adequar à sociedade. Então é só a pessoa deixar de
de ser sem vergonha, né? E ir para o que a sociedade prega, porque é a opção. E a orientação, por outro lado, é parecida, né? Que vai dizer que falta só o convencimento para a pessoa ser orientada do caminho certo, entre aspas. Né? Mais ou menos, são mais ou menos esses os problemas. Alguém quer começar aí e entrar especificamente em homofobia? Podemos começar por algum caso que vocês já presenciaram ou que achou muito viveu? interessante. É você. Já viveu algum? Algum caso de homofobia? Sim. Não, vira você nunca. Assim, não. Nem por parte de família. Olha que a minha família não sabe que eu sou bi. Só meu padrasto, que é cara de pau mesmo, me descobriu. Cachorro vai descobrir. Mas deixando essa pauta por fora. Bem, eu nunca sofri, mas eu vi um caso que eu fiquei revoltado. Que foi sobre um casal que estava passando na rua, homoafetivo, e eles estavam de mão dadas. Aí passou um grupinho homofóbico, viram lâmpadas dessas fluorescentes e simplesmente estourou as coxas deles. Um chegou a falecer por conta dos ferimentos e o outro ficou muito gravemente ferido. Aí aconteceu um caso também parecido com esse aqui no Agreste. Não lembro onde foi. Esse que você contou inicialmente foi onde? Você lembra? Foi, se não me engano, foi em Minas Gerais. Aí teve um rapaz aqui da região e ele sofreu ameaças também no Facebook. Que foi sobre que o rapaz comentou na foto dele e do namorado dele que enquanto houver lâmpadas fluorescentes ainda existirá uma cura para toda essa doença. Aí foi criado o grupo UAU, aqui do Movimento Agreste Livre, alguma coisa do tipo, que é de gays, da classe LGBT em si, que eles fizeram justamente para ajudar as pessoas que sofrem disso e como reagir quando isso acontece. Fiquei muito revoltado quando eu fiquei sabendo Agora, dessa o que história. leva uma pessoa a estar passando por aí, parar o que está fazendo para ir pegar a lâmpada para bater em outro? Do nada. Boa parte é porque eu não tenho o que fazer. E a outra parte é porque reprime, que também é do mundo LGBT, mas reprime, que é daquele mundo e não quer que as pessoas também sejam. Pra Como eu reprimir o disse no desejo começo. dele, Ela ele tem aplica os desejo, outros. mas reprime e acaba tendo o preconceito contra as pessoas que é. Contando agora, voltando ao assunto de quem sofreu homofobia, eu lembro de um caso que aconteceu aqui em Arapiraca, mas ninguém quis divulgar. Foi assim, foi até comigo mesmo e as pessoas nem conheciam. Eu tava num parque e tal, aí iam passando duas mulheres, mão dada, então beleza. Olha mãe, opa, não, minha mãe tá achando mal, beleza. Quando elas iam passando, minha mãe trabalhava no parque, quando elas iam passando, aí tinha um grupo, acho que 5 rapazes, se eu não me esqueço, era 5 rapazes. Aí começaram, eita, aqui não pode, que aqui não pode, você tem que ir fora, vamos sair. Aí eu só observando, tipo, aqui é um lugar público, você não pode entrar. É lugar público, gente, você pode. Não pode Isso é uma isso. contradição, né? É público, você não pode. Eu bem assim, eu observando. Aí a menina se reprimiu, tá? Quando elas iam saindo, eu peguei na mão das duas, isso daqui você não sai não. Aí eu puxei, elas fiquei conversando. Aí a outra, eu cheguei no meio e disse, olha, no primeiro momento que você abrir a boca pra falar delas, você tá sendo homofóbico. E isso é horrível. E outra, é lugar público, entra quem quiser. Se você não tá gostando, você pega e sai. Ele botou tudo na minha cara. Tô nem aí, você deve ser homem também. Eu digo, tira da minha cara, primeiramente. Só porque você é homem, eu sou mulher, eu não tenho medo de você. Ele é tudo lésbica, tudo mulher. E resenha com a minha mãe e meu pai de longe, tipo, não vou fazer nada porque eu sei o que ela é capaz de fazer. Aí, ele pegou no meu braço e disse, você não tem lugar aqui não, eu fiz me solte. Quando eu fiz me solte, ele levantou uma palma pra mim, eu peguei aqui na mão dele e só fiz botar ele aqui no ombro e jogar ele no chão. Na hora que ele caiu no chão, eu pisei no pescoço e digo, olha, eu não queria bater em você não, mas o respeito que você tá tendo com elas e comigo é horrível. Só sei que no final, tinha 5 caras no chão e eu olhando pra cara deles. Tipo, eu bati nos 5. Ou os outros chegando. E não, foi só explicar. 5, só 5. Não, eu digo depois dele. É, e depois um monte chegando falando assim, tipo, nossa, a menina bateu em 5 caras. Aí depois foi perguntar qual foi o motivo, eu digo, homofobia. A coisa mais cedo é você ser homofóbico.
Só que tem muita gente que diz, não diga que você sente ódio. Mas acho que a única coisa que eu tenho ódio no mundo, que por mim não existia gente preconceituosa. Eu não consigo ficar de frente com pessoas preconceituosas. Eu não tenho um diálogo com gente preconceituosa, eu não consigo. No momento que aquela pessoa souber que aquela pessoa tem homofobia, é racista ou preconceito com outro tipo de coisa, eu não quero estar do lado daquela pessoa. Eu não consigo. Então eu digo assim que eu tenho preconceito contra pessoas preconceituosas. É uma coisa minha. O interessante é que provavelmente ele deve ter visto muitos casais héteros se abraçando, dando beijos assim, né? Mas beijos não muito calientes, mas deve ter visto lá e não achou, não incomodou, né? É quando chegam duas mulheres de mão dada só. Apenas mão dada, pode ser até amiga, porque eu também sou assim de andar com minhas amigas de mão dada, tá normal. Sim, eu estava andando de mãos dadas, eu tenho essa mania. Eu ando de mãos dadas com a minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã. Qualquer pessoa que eu tenha essa aproximação, esse afeto grande, pode até chegar a ser uma amiga mesmo. Bom, eu estava andando na rua, estava voltando de um show junto com a minha irmã. Quando a gente passou em frente a um posto de gasolina, o cara falou assim: nossa, hoje é só dia de sexo, drogas e rock and roll. Aí olhou pra mim e disse: hoje tem. Isso porque isso foi por conta que eu tava com a minha irmã de mãos dadas e ele achou que que a gente era um casal. Tipo, não, uma coisa nada a ver. Muita gente diz que eu sou irmã da minha mãe. Tipo, imagina se eu andasse com ela na rua, o que ia acontecer com ela na rua de mão dada. Porque eu já fiz muito isso. Muita gente fica bem assim, olhando aí. É tua irmã? Não, mas não, é minha mãe. Não, mas não parece. É minha mãe. Tem muita gente que tem esse preconceito. Mas não parece. Bem assim, nem parece. Bem assim, às vezes eu também vou botar pra você andar com um homem na mão. Tipo, se eu andar com meu pai, ninguém vai dizer que ele é meu pai. Vai dizer que ele é meu namorado, já aconteceu isso. Tipo, eu aqui na namorada com ele, aí tem um rapaz que disse: nossa, coisa feia. Um rapaz de saída de 49, eu viro, eu digo: olha, primeiramente, ele é meu pai. E segundo, não é da sua conta se ele era meu pai ou não. Você, primeiro, procure saber antes de falar alguma coisa. O rapaz olha pra minha cara: calma. Eu digo: eu tô calma, apenas estou tentando conversar. Porque você tá julgando e você não é ninguém pra julgar as pessoas. Eu lembro de um caso lá em Salvador, eu acho que eram dois irmãos que estavam voltando de uma festa de manhãzinha. Aí um estava abraçado com o outro e eu não lembro qual foi a consequência que teve, mas teve, não sei se mataram um deles, foi? Morreu, mataram um deles. Foi um ataque de homofobia nessa linha, né, que julgaram... os dois absurdos, né, o absurdo de uma reação insana de querer matar o outro por preconceito, e nesse caso particular nem eram, né, eles não eram um casal homossexual. Tem muita questão de julgamento hoje em dia, muito mesmo. É fácil, né, julgar os outros. A gente está aqui debatendo, a gente está falando sobre situações que soube ou que já presenciou sobre homofobia. Mas de todos aqui, a maioria foi ato de violência. Mas a homofobia não é só um ato de violência, a verbal também. Tem muito verbal. Tipo, que ontem, é o que mais ocorre. Ontem isso aconteceu comigo, a verbal. Eu tava na praça, mais meus amigos. Aí a gente foi pra a primeira praça aqui. Aí eles montaram uns pneus, umas coisas lá. Aí eu fui brincar o jeito de falar, fazer parkour. Eu tava fazendo parkour com a galera e tal, aí a gente deitou nos pneus, deitou eu, uma amiga minha e um menino. Ficamos lá deitados tal, né? E era tipo, a gente tava com as pernas entrelaçadas. E isso passou uns rapazes. Eita! Sai daí, menino, tá no meio de um casal lésbico, tá fazendo o quê? Tá segurando vela? E tipo, eu não quis falar porque eu ia numa briga, tipo, eu fiquei calada, tipo, normal. Eu digo, nada a ver, você tá, só porque você tá deitada em um pneu, tipo, tem um menino, você tá com a menina, tá tudo capaz de entrelaçado, o povo vai dizer que você é um casal lésbico. Tipo, oi gente, por favor, primeiro pergunta antes de falar, porque você não aguentaria ser julgado, por que você também vai julgar? É muito horrível isso, eu acho que é igual crítica. Se você não quer ser criticado, não critique. Agora, se você quer criticar, aprenda primeiro a ser criticado. Agora, nisso de preconceitos, eu não sei se vocês concordam com isso, mas diz que as pessoas têm direito de terem preconceitos internos, assim. Agora, o que não tem direito é de discriminar, disso se transformar em um tratamento discriminatório, né? Por exemplo, você está andando de rua de noite
de repente você tem preconceito com alguns perfis de pessoas e você evita passar perto por questão de segurança pessoal, né? Por medo. Né? Esse tipo de, até certo ponto, é até um direito, né? Mas a partir do momento que você age de uma forma que a outra pessoa vai se sentir mal, você externa e impacta aquela pessoa, aí se tornou ofensivo, né? Vocês concordam ou... Eu concordo, porque é assim, mesmo que você não goste, só respeite. Se você respeitar o próximo, você também vai ser respeitado. Então, se você vai criticar uma pessoa, vai fazer um ato homofóbico com alguém, você tem o mesmo direito que ele venha e faça o mesmo com você. Ele agredir fisicamente ou verbalmente. Eu já fiz um trabalho sobre esse assunto. Foi na escola que eu estudava aqui pra trás. A gente, tipo assim, era tipo uma gincana. Você recebia uma parte da parede e cada um recebia alguma coisa pra fazer. E a nossa turma recebeu sobre homofobia. Isso eu fiz o quê? Fiz um desenho na parede, um arco-íris, botei uma mão com o nome da homofobia, aí botei a seguinte frase: respeitar, aceitar é uma escolha sua, respeitar é um dever de todos. Então eu sempre gosto de usar essa frase. Se você não quer aceitar, beleza. Agora respeite. Respeitar é um dever de todos, aceitar é uma escolha sua. E isso, a pintura não passou um dia. Picharam a pintura todinha. Não aceitaram nem a pintura. Não, nem a pintura aceitaram. Picharam a pintura todinha. Sabe, eu cheguei no outro dia e digo, Volte, que é isso? Todas estavam intactas, mas a minha não estava mais. Por quê? Preconceito. Preconceito até com a pintura. Tipo, eu não sei porque as pessoas têm esse grande preconceito hoje em dia. Uns amigos meus estavam compartilhando um vídeo que era que um cara vendado e tem uma plaquinha: eu sou gay, você me abraça ou me mata. E tinha lá várias pessoas, iam passando, olhavam e passavam direto. Mas quando paravam para abraçar, a maioria era mulher. Só teve, se eu não me engano, foram 2 homens que abraçaram eles, só 2. E tinham muitas crianças, as mães incentivavam os filhos a abraçarem quando passavam. Porque aquilo realmente tocou, não foi? Eu acho isso interessante. É uma manifestação individual, né? Interessante. É interessante ações como essa, né? Eu queria fazer isso aqui. Aqui seria bom a gente fazer isso aqui. Pegar uma turma legal assim de LGBT e fazer isso aqui, eu quero ver o que acontecia. Mas gente, será que funciona com a cara? Eu sou hétero, você É me perigoso. Eu sei como Vai que tem gente com arma aí. Eu sei que eu ia acabar morrendo mais. Você só deixa essas 2 opções. Né? É que a pessoa não quer abraçar de jeito nenhum. Né? Tá com a arma. Você me abraça ou passa direto? Me abraça Ou passa direto? simples. Eu somente olho. Fala aí. Eu estava citando sobre a respeito de homofobia. É o que eu acho, não somente a homofobia como outros tipos de preconceito, eu vejo como uma questão etnocêntrica. A maioria das partes que não sabe a cultura do outro, não sabe, acha a sua cultura superior que as outras. Isso é típico, não sei se você sabe, evolucionismo biológico, e ter como um negro sempre inferior. Eu vejo atualmente esse conceito há muito tempo atrás ainda presente, infelizmente, no dia. Que é uma coisa triste, você julgar o outro só pelo Supremacia étnica, né? Isso. No caso, retratar a classe LGBT como inferior. Geralmente Inferior aos héteros. isso é o conceito de etnocentrismo que eu vejo, Sim. que ainda está presente. Não somente como homofobia, como racismo. Bom, Outras formas de opressão de minorias. Como o candomblé, que é oprimido também, e outras coisas. Bom, homofobia é rejeição à homossexualidade. E que eu acho, creio eu, que eu presencio. Olha, eu cresci tanto com esse pensamento homofóbico das pessoas ao meu lado, na escola e até mesmo na família, que assim, eu vejo como se fosse algo normal, entre aspas. A minha visão está mudando de agora, porque agora eu estou tendo muita amizade com o pessoal da classe LGBT. Eu tenho várias amizades com gay, com lésbica, e eu não tinha esse pensamento crítico. E agora que eu tenho. E eu tinha esse pensamento homofóbico por parte, essa coisa ruim. É porque é fácil você ser homofóbico em
dessa linha menos agressiva, né? Fácil porque a própria sociedade linguiza isso. São aquelas piadinhas, né? Quando você não gosta de alguém fazendo alguma coisa, aí deixa de ser viado, faz isso aí, né? Pra mim, são coisas sutis, mas que reforçam essa visão, né, homofóbica. Sim, ela leva em conta o primeiro passo homofóbico, qualquer preconceito vem da família, da própria família. Sim. Vem uma herança que tem também pontos o racismo, a homofobia, o preconceito. Como em geral. Sim. Machismo também. Todas essas questões. Uma é cruel você ver uma mulher machista. Pois é. Dizendo que nasceu para viver na cozinha, porque é o lugar dela. A própria mulher, a maioria. Elas não dizem parte. necessariamente isso, na maioria dos casos. Mas que elas defendem. De dizer, eu tenho uma filha. E criticam as outras que não seguem isso, né? As filhas. Incentivando a filha a ficar na cozinha, que tem que cuidar do marido, que um dia ela tem que casar, que vai ter filho também, que vai se tornar a cópia dela, basicamente. Não, e é engraçado isso, né, na sociedade, só voltando pro feminismo, né? que os homens, né, eles precisavam antigamente de um ritual de passagem para se tornarem homens, tá? Em tribos antigas, geralmente envolvia algum desafio, caçar algum animal. Agora, para a mulher, o rito de passagem da mulher acaba sendo ser mãe, né? Na sociedade, assim, é uma expectativa, a mulher se casa, aí fica aquela pressão, quando é que vocês vão ter filhos? É como se a mulher não fosse completa, né? Reconhecida como completa na sociedade enquanto ela não fosse mãe. E eu acho que isso impacta, ajuda a reforçar o preconceito com lésbicas, né? Por exemplo. Nessa questão que você falou do rito de passagem, para o homem se tornar homem mesmo. Eu tenho alguns amigos que eles me contaram que os pais deles já é da família, que toda vez quando completam 15 anos, eles levam ele para o prostíbulo, para passar a noite com a prostituta. Isso. O rito de passagem. Sim, esse seria o rito, pelo menos aqui no Nordeste eu vejo muito isso. Não sei lá fora. Hoje em dia não está tão presente como antigamente, porque antigamente era maior. Mas a maioria dos homens que eu conheço, a maioria falaram isso, a mesma coisa. Aí imagina, você é contra a prostituição e está incentivando, querendo levar seu só filho. que esse contra a prostituição, na maioria das vezes, é um contra hipócrita, né? Contra a opinião pública é ser contra, mas na verdade não é. Porque fica mal para ele na sociedade se ele abrir o jogo e dizer que não é contra. Isso me lembra... Mas assim, mas essa posição de não ser contra não quer dizer que apoie mesmo. É um não ser contra por conveniência, né? Reforçando a ideia de objetificação da mulher, não é aquele de ser solidário a prostitutas, né? É esse ser contra, não ser contra por conveniência. Acho muito contraditório isso. Você falar uma coisa e fazer outra. Eu sou contra a prostituição, mas sabia não estava. É bem contraditório, é irônico. Bom, em questão da homofobia, antes, porque a minha família veio de gerações. Esse pensamento machista, essa divisão de classe, esse machismo, todas essas questões. E que eu só vim ver como algo muito ruim, muito triste, muito prejudicial. Algo muito violento quando eu passei a ter amizades com a galera LGBT e tudo mais, e eu vi o sofrimento que muitos já passaram e que ainda passa e que estão prestes a passar, pelo menos na sociedade que a gente vive hoje em dia. E é muito pesado. Essa questão de violência e agressão verbal mesmo, que afeta muito o seu psicológico. É aquilo, quando é uma... Não pode ser você mesmo. Quando é um distrato, assim, uma vez ou outra na vida, a pessoa tira de letra, não tem problema. Agora, assim, o que acontece é isso ser recorrente. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.